Então, a partir daí, abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo, ou melhor dizendo, Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 9. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Enquanto você acha esse texto aí, queremos agradecer também, não podia esquecer que ontem tivemos aqui a confraternização do Ministério das Mulheres, Ministério Feminino. Levanta a mão aí, irmã Daniele, nossa líder, estava aqui com as mulheres, fazendo esse momento de fechamento, encerramento da agenda do Ministério Feminino, que fechou com chave de ouro. Até eu aproveitei o banquete que estava aqui, recebi também até presente, que bênção, Deus tem usado as nossas irmãs nesse lugar de maneira poderosa, então nós agradecemos a Deus também por esse ministério. Hoje, irmãos, nós iremos conhecer o Cristo das nossas aflições. Quem é o Cristo, irmãos, da sua aflição? Como que você enxerga o Cristo na sua aflição? Como que Cristo aparece a nós no meio das nossas aflições? E por que, irmãos, que Ele deixa a gente enfrentar essas aflições? Você experimenta isso no dia a dia. Quantas aflições nós experimentamos no nosso dia a dia? E a gente vai ver, irmãos, a partir desse texto, como que Jesus se apresenta a nós no meio dessas aflições. Amém? Então diz assim, o texto da palavra de Deus, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Em outras traduções está assim, na tribulação, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve-o no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Senhor, nós lemos a sua palavra e pedimos nesse momento a iluminação do teu Santo Espírito, Jesus, para comunicar essa palavra. Nós queremos sair mais fortalecidos, Senhor, das nossas aflições. Queremos te enxergar naquilo que o Senhor é, até mesmo no meio das nossas aflições. Fale conosco aqui, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente sabe que esse é o último livro da Bíblia. Deus preparou para João e para todos nós uma revelação extraordinária. E essa revelação foi no contexto de uma grande aflição, como nós vemos aqui. Esse texto, irmão, do Apocalipse foi escrito ali por volta do finalzinho do primeiro século. E o que está acontecendo com a igreja no final do primeiro século? A igreja, ela nasce no dia de Pentecostes lá em Jerusalém e avança por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria, até os confins da terra. Através dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, o evangelho se expandiu de maneira espetacular pelo Império Romano. Em menos de 100 anos, o evangelho já tinha alcançado grandes áreas do Império Romano. E aqui, o que vai acontecer é que o Império Romano se levanta para perseguir a igreja de Jesus. O imperador Nero foi o primeiro a se levantar para perseguir a igreja de Jesus Cristo lá em Roma. E ele fez, irmãos, uma perseguição muito cruel contra os nossos irmãos. Ele mesmo colocou fogo na cidade de Roma, e para se livrar da culpa desse crime que ele mesmo cometeu, ele colocou a culpa nos nossos irmãos e se empenhou a perseguir, a tiranizar, a matar, a acabar com a vida dos nossos irmãos. Foi um tempo de dor para a igreja. E o segundo grande imperador que se levantou para perseguir a igreja de Cristo foi um imperador chamado Domiciano. Esse queria ser chamado de Senhor e Deus. Em uma carta que ele escreveu para os seus
magistrados, ele exigiu que quando alguém se dirigisse a ele como Senhor e Deus. Dentro do Império Romano, a população já estava acostumada a cultuar heróis, já estava acostumada a cultuar Deus, já estava acostumada a cultuar o próprio imperador. Mas existia naquele império um grupo que não se dobrava a nenhum Deus, a nenhum Senhor, senão o próprio Jesus Cristo. Enquanto naquele mundo existia muitos senhores que eram adorados e venerados, a igreja de Jesus Cristo não abria mão de adorar somente um Senhor. É o Senhor que vai aparecer aqui para João na ilha de Pátmos. O Senhor Jesus Cristo é o único digno da adoração da igreja. E a gente sabe, irmãos, que fidelidade traz preço. A gente sabe que fidelidade traz para nós um alto preço no reino de Deus e no Evangelho. E o que nós estamos lendo aqui nesse capítulo 1 do Apocalipse é exatamente isso, uma igreja que não se dobra, uma igreja que não divide a sua adoração, uma igreja que não aceita outro culto, senão o culto a Jesus Cristo. E por causa disso, os nossos irmãos foram perseguidos pela segunda vez. O Império Romano, uma máquina de guerra poderosa, se levanta para destruir o Evangelho, para destruir a igreja de Jesus Cristo e para perseguir o povo de Deus. Mas o que aconteceu, irmãos, no fim da história disso tudo? O Império Romano existe hoje. O Império Romano está de pé hoje? O Império Romano continua hoje de pé? Não, o Império Romano passou, o Império Romano caiu, mas a igreja de Jesus Cristo atravessou os séculos e continua marchando pelo poder do Evangelho. E, de fato, Jesus cumpre aquilo que ele falou em Cesareia, como o evangelista Rodrigo pregou aqui de manhã: as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas nós somos chamados a pagar o preço da fidelidade. Quem é fiel a Jesus Cristo, quem é fiel ao Evangelho, vai enfrentar o que João está enfrentando aqui. Por causa dessa fidelidade, aonde ele foi parar? Numa ilha chamada Pátmos. Era comum, irmãos, o Império Romano usar algumas ilhas para fazer de exílio. Era comum o Império Romano usar algumas ilhas para fazer colônia penal. E a ilha de Pátmos, cujo nome significa morte, era utilizada como uma colônia penal de prisioneiros políticos. E a gente pensa assim, qual era o partido de João para ele ser um preso numa ilha que era uma colônia penal de prisioneiros políticos? João e a igreja não tinham nenhum tipo de ideologia política, mas quando a igreja de Jesus Cristo pregava que Jesus Cristo era o único Senhor, isso ameaçava o Império Romano, isso ameaçava os poderosos daquela época, porque o Império Romano queria que toda a população reconhecesse o imperador como o primeiro e maior senhor do império. E depois que se cultuasse o imperador, o cidadão estava livre para cultuar quem quer que seja. Então, quando a igreja dizia que Jesus Cristo era o Senhor, confessava o senhorio de Jesus Cristo, isso afrontava os poderes políticos de Roma. E por isso João foi parar nessa ilha chamada Pátmos, utilizada como uma colônia penal de prisioneiros políticos. A grande questão aqui é o seguinte, irmãos, ele foi parar numa ilha solitária, do ponto de vista da igreja. Ele foi parar numa ilha onde ele não tinha mais a comunhão da igreja. No final da sua vida, o apóstolo João, ele exerceu um ministério muito frutífero na Ásia Menor, que hoje faz parte da atual Turquia. Ele pastoreava naquela região, implantava a igreja, ordenava ministros, e enquanto estava ali, a polícia bateu na sua porta. Enquanto estava ali, os oficiais romanos bateram na sua porta, porque o imperador sabia muito bem que o apóstolo João era o cristão mais famoso da sua época. Naquele instante, era o único apóstolo vivo de Jesus Cristo. E por causa disso, irmãos, ele foi conduzido à ilha de Pátmos para viver a solidão, o exílio e o cativeiro.
E aqui, irmãos, o apóstolo João está confessando para nós que ele, juntamente com a sua igreja, ele, juntamente com a igreja, está passando um tempo de aflição. Veja o verso 9. Eu, João, que também sou vosso companheiro, vosso irmão e vosso companheiro na aflição. O que a igreja está vivendo, irmãos? Aflição. O que o apóstolo João está vivendo? Aflição. E a gente também, como o apóstolo João, enfrenta essas aflições. Nós, como João, enfrentamos esses momentos de aflições na nossa vida. Mas a grande questão é, quando Deus deixa a gente enfrentar essas aflições, qual é o propósito dele na nossa vida? Quando Deus, irmãos, está para realizar grandes coisas na nossa vida, pode se preparar para enfrentar grandes aflições. Veja, na história do povo de Deus, sempre foi assim. Israel foi levado para o deserto. No meio do deserto, o Senhor se revelou com uma glória extraordinária. Israel ia conquistar a terra de Canaã, e por isso precisou passar pelo deserto durante um tempo alongado. E assim na história da igreja, na história do povo de Deus, sempre que Deus quer realizar grandes coisas na nossa vida, Ele nos permite passar por grandes aflições. João era um apóstolo, era um ministro do Evangelho, era alguém que fazia a obra de Deus, trabalhava no reino de Deus, mas a aflição bateu na sua porta, a tribulação bateu na sua porta. Mas olha que detalhe interessante, o apóstolo João se apresenta de que maneira aqui? Irmão e vosso companheiro na aflição. Tanto ele quanto a igreja estão vivendo esse companheirismo de aflição. Tanto ele como a igreja enfrenta a aflição, mas ele sabe que a igreja e ele, a igreja e o ministro estão juntos nesse processo de aflição. Irmãos, é tão bom a gente ter companheiro de aflição. É bom a gente ter companheiro para desfrutar conosco momentos bons da nossa vida. É bom ter companheiro para sair com a gente, ir numa pizzaria. É bom ter companheiro para desfrutar uma praia, um retiro, um passeio. Não é bom a gente ter companheiro para participar de momentos maravilhosos na nossa vida? E quantos companheiros nós temos para participar conosco desses momentos bons da nossa vida? Mas também é muito maravilhoso quando o Senhor levanta companheiros de aflição para estar conosco na jornada, na caminhada, na batalha. E nessa companhia de aflição, nós nos fortalecemos para triunfar e vencer e ir até o fim na aflição que o Senhor proporcionou para nós, melhor dizendo, para nós. Aqui para João e para a igreja, irmãos, a aflição não é destruição. Para João e para a igreja, a aflição não é tempo de fim de vida. Para a igreja e para João, a aflição é uma escola que prepara João e a igreja para receber uma grande manifestação do Senhor. Você está vivendo uma aflição agora. Se você olhar para a sua vida agora, se a gente olhar para a nossa vida agora, quantas aflições nós estamos passando? E aí exige da nossa parte um olhar da mesma forma que a Bíblia olha para as aflições da nossa vida. Como que a Bíblia apresenta para nós as aflições da nossa vida? Como escola de aperfeiçoamento e de preparação para grandes manifestações de Deus na nossa vida. Por isso nós precisamos pedir a Deus a graça para enxergar as nossas aflições como Ele enxerga, para enxergar as nossas aflições como a Bíblia nos revela. Deus está nos forjando, irmãos, para revelar em nós grandes coisas da parte do Senhor. Por isso, na aflição, nós não arredaremos o pé. Na aflição, nós não recuaremos. Pelo contrário, na aflição, o Senhor aparece para nós, para se revelar de maneira gloriosa. Veja o texto, ele estava na ilha de Pátmos, no meio da aflição, companheiro de reino, companheiro de paciência, e no meio dessa aflição, o Senhor apareceu para ele. Aqui, irmãos, revela para nós uma realidade muito importante. Pátmos na nossa vida e Pátmos na vida de João revela um Deus que nunca nos abandonará.
Do ponto de vista da igreja, ele está cerceado da comunhão. Do ponto de vista do reino de Deus, daqueles que participam do reino de Deus, dos discípulos do Senhor, ele não tem muito acesso aos seus irmãos, está lá naquela ilha solitária, está na ilha da morte, já no final da sua vida. Imagine João pensando no que ele está vivenciando. Eu, no final da minha vida, no final do meu ministério, estou passando uma grande aflição, um grande cativeiro, um grande exílio. Enquanto ele estava naquele momento, passando por tudo isso, o Senhor vem a ele e se revela, justamente para dizer a João: eu não te abandono em nenhum momento da sua vida. E no meio da aflição, irmãos, essa certeza precisa estar presente no nosso coração. Dentro das nossas aflições, o Senhor sempre se manifesta como Ele sempre foi. É o Senhor majestoso e glorioso que está presente na nossa vida. O que está acontecendo aqui já se repetiu lá atrás, quando aqueles 3 amigos foram parar na fornalha, os 3 amigos de Daniel, lá estava o Senhor dentro da fornalha. Quando Josué entrou em Canaã e fez as suas batalhas, lá estava o Senhor ao lado de Josué. Em nenhum momento das nossas vidas, o Senhor nos abandonará. Quando nós enfrentamos as nossas aflições, qual é o olhar que nós temos para o nosso Cristo? É comum, irmãos, a aflição achatar a nossa visão acerca do nosso próprio Cristo. O que acontece no calor da aflição e na dor da aflição em relação a muitas pessoas? Quando enfrentamos aflições, muitas pessoas pensam que foram abandonadas por Cristo. Quando enfrentamos aflições, muitas pessoas chegam até a blasfemar do nome de Cristo. Quando enfrentamos aflições, muitas pessoas chegam a dizer assim: olha, se Deus existisse mesmo, eu não estaria passando por isso. Por que, irmãos, isso acontece? A aflição, ela é tão dolorosa e tão desafiadora que muitas pessoas não conseguem lidar com o impacto da aflição na sua vida. Tribulação faz o ofuscamento da visão acerca do nosso Cristo. Isso aconteceu também na vida dos discípulos. Quando estavam passando a tempestade no meio do lago da Galileia, eles enxergaram Cristo como um fantasma. A aflição no meio daquele lago foi tão grande que eles não conseguiram enxergar o Senhor naquilo que Ele era. O Senhor andando sobre as águas, mostrando a sua glória, mostrando o seu poder. Mas mesmo assim, as suas visões estavam ofuscadas acerca da identidade do seu próprio Cristo. A aflição, ela tem esse propósito em relação à nossa vida. A aflição gera esse impacto na nossa vida. Mas a graça de Deus, irmãos, vem ao nosso encontro e Cristo entra no meio da nossa aflição para mostrar que está do nosso lado e nos chamar a vivenciar o seu propósito dentro das nossas aflições. Falei para o seu irmão, aflição é tempo de cumprir o propósito de Deus. Sim. Será que João tem alguma coisa para fazer para Deus no meio dessa aflição, irmãos? Será que João pode fazer alguma coisa dentro dessa ilha? Imagine o cenário aqui, ele está preso numa colônia penal de prisioneiros políticos. Ele não pode estar lá na igreja, ele não pode estar lá fazendo a obra de Jesus. Mas será que no meio da aflição, Deus tem alguma coisa para ele realizar? Será que no meio da aflição ele pode fazer alguma coisa? Será que é possível frutificar para Deus no cenário da aflição? Olha que coisa linda, irmãos. O texto diz para nós qual era o propósito de Deus nessa aflição do apóstolo João. O Senhor o comissionou para escrever um livro no meio da aflição. Veja o que diz o verso 11. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia. Ele está vivendo uma aflição, está vivendo o exílio. Talvez ele está achando assim, olha, minha vida acabou, não tenho mais nada para realizar para Deus. Não tenho mais nada para fazer na obra de Deus. Não tenho condições alguma de realizar o serviço do reino.
mas justamente no meio dessa ilha da morte, sem liberdade, cerceado, o Senhor lhe dá um serviço, o Senhor lhe dá uma missão no meio da sua aflição. João, o que você vai ver? Escreva num livro e mande para a minha igreja. Deus está mostrando a João aqui, irmãos, essa realidade. Na sua aflição, ainda assim você é chamado a servir a Deus. Na nossa aflição, nós não podemos recuar. Na nossa aflição, nós não podemos retroceder. Porque esta aflição é propósito de Deus para nós realizarmos o seu trabalho. Não dava para ele estar na igreja pregando, não dava para ele estar lá, junto com a igreja da Ásia, fazendo o que ele estava fazendo anteriormente. Mas agora Deus dá para ele uma nova missão. Você não pode andar pelas igrejas, você não pode levantar obreiros, você não pode plantar a igreja, mas você vai escrever a minha revelação e vai alimentar a minha igreja. A gente precisa pedir a Deus: Senhor, eu estou passando essa aflição, mas eu quero saber o que o Senhor tem para mim no meio dessa aflição. Eu não vou recuar, Jesus. Essa aflição é dolorosa, essa aflição é grandiosa, essa aflição às vezes ofusca a minha visão, mas eu quero saber qual é o teu propósito no meio da minha aflição. O que eu posso fazer, Senhor, nesse cenário de aflição na nossa vida? A gente precisa perguntar a Deus: Senhor, eu estou passando uma aflição, mas eu quero saber o que tu queres da minha vida. E no caso de João, o Senhor o levou à ilha da morte para lhe dar uma revelação de vida e triunfo do reino de Deus sobre o reino das trevas. É esse Cristo que nos encontra, irmãos, no meio da nossa aflição. O Cristo que se manifesta a nós é majestoso e poderoso até mesmo dentro das nossas aflições. Não perca a visão de quem é Jesus na sua vida. Nós não podemos perder a visão de quem é Jesus na nossa vida. E esse cenário aqui é justamente isso. Quando Jesus se apresenta a João de maneira gloriosa, Jesus quer revelar a João que ele continua sendo o Senhor dos céus e da terra. Mas tem um imperador na terra perseguindo. Tem um imperador chamado Domiciano que está perseguindo, que está se levantando contra a igreja. O imperador Domiciano é senhor da bacia do Mediterrâneo. O imperador Domiciano governa povos, governa nações, governa, melhor dizendo, grande parte do mundo. E essa visão é que eles enxergam nesse momento que eles estão vivenciando a aflição. Mas quando Jesus aparece a João, Jesus revela a João: eu sou o primeiro e o último. O que você vê, escreve num livro. João, irmãos, recebe a confirmação que no meio daquela aflição, o Senhor continua sendo o princípio e o fim da sua história. João recebeu a garantia de que o Senhor está no começo da sua história e está no fim da sua história. Domiciano pode ser poderoso politicamente, pode ter uma máquina de guerra, mas o Senhor dos céus e da terra continua poderoso na vida da sua igreja. A aflição não pode parar Jesus na nossa vida. Ele continua escrevendo a nossa história. Ele iniciou a nossa história e é Ele que vai findar a nossa história. Domiciano é apenas uma ferramenta para o propósito de Deus na vida de João. Foi na ilha de Patmos que ele recebe uma das maiores revelações de todos os tempos. Vamos para a ilha, irmãos? Por que é necessário viver a ilha de Patmos, irmãos, na vida de João? E por que é necessário nós vivermos o Patmos da nossa vida? Porque antes de chegar na Nova Jerusalém, a gente precisa passar em Patmos. João, ele enfrenta Patmos, a ilha da morte. E quando está na ilha da morte, ele pôde contemplar no capítulo 21. Eis que vejo o novo céu e nova terra, e a nova Jerusalém que desce da parte de Deus, adornada como uma esposa para o seu esposo. E ouvi, gente, ele ouviu isso na ilha de Patmos, e ouvi uma voz que dizia: este é o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, enxugará os seus olhos. Ali não haverá mais pranto, mais morte, mais dor, porque
eis que faço nova todas as coisas. As primeiras coisas se passaram. João só ouviu isso, irmãos, na ilha de Patmos. Ele não ouviu isso lá na Ásia, ele não ouviu isso lá na igreja, ele não ouviu isso lá plantando igreja. Aonde que ele ouviu isso? Na ilha da morte. Ele passou na ilha da morte para enxergar a nova Jerusalém de uma nova vida. Então, quando Deus, irmãos, nos leva para Patmos, Ele quer nos preparar para enxergar a nova vida que Ele tem para nós. Depois de comissionar para fazer o serviço da escrita da maior revelação de todos os tempos, o Senhor dá a João a garantia da morte, ressurreição e da sua autoridade sobre todas as coisas. Olha o que diz o texto, a partir do verso 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto e as que hão de acontecer depois destas. Na primeira vez, irmãos, que a voz de Deus se dirige a João, o comissiona para um novo serviço. Nós temos que sair daqui nessa noite entendendo, na nossa aflição, o Senhor nos chama para o seu serviço. No meio da aflição, o Senhor nos chama para o seu serviço. E é a segunda vez que a voz fala com João, na ilha de Patmos, fala com João para garantir a morte, ressurreição e a sua autoridade sobre todas as coisas. A chave da morte e do inferno está nas minhas mãos. Domiciano estava levando muita gente, irmãos, à morte. Domiciano estava perseguindo a igreja. E Deus, através dessa revelação, Jesus, através dessa revelação, queria garantir a João que mesmo que a força do império fosse grande, o Senhor estava no controle de todas as coisas. E garantiu a João que foi necessário morrer, porque da morte, essa morte trouxe libertação e purificação para nós. Porque da sua ressurreição, através da sua ressurreição, Ele nos deu nova vida. E porque a autoridade sobre a morte, ninguém tira a nossa vida, ninguém toca na nossa vida, se o Senhor não quiser. Portanto, irmãos, João recebe nesse momento de aflição a maior revelação de todos os tempos e pôde enxergar o Cristo como ele nunca tinha visto anteriormente. Qual é o Cristo que tem se manifestado na sua aflição? O Cristo que tem se manifestado na nossa aflição continua tendo olhos como chama de fogo. O Cristo que se apresenta a nós continua sendo aquele que tem cabelos brancos como a alva neve, ou seja, o Cristo eterno. O Cristo que aparece a nós, a nossa aflição, é o Cristo que tem uma espada de 2 lâminas na sua boca, ou seja, a sua palavra poderosa. O Cristo que aparece a nós, na nossa aflição, é aquele que está vestido com uma veste real, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos senhores. É o Cristo que está se apresentando aqui a você nessa noite. Como que nós enfrentaremos então, irmãos, essa aflição? Em primeiro lugar, com a certeza de que o Senhor nunca nos abandona. Vá até o fim, permanece firme na sua aflição, porque essa aflição é uma escola que está te preparando para receber uma grande manifestação do Senhor. E em último lugar, o Cristo continua tendo a autoridade sobre todas as coisas, porque Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que começou a nossa história e concluirá a nossa história. E aonde vai concluir a nossa história, irmãos? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O Senhor enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte. As primeiras coisas passaram. Eis que faço nova todas as coisas.
Fique de pé nessa noite. Vale a pena, irmãos, ir até o fim. O Cristo que está se apresentando aqui para você é o mesmo Cristo que se apresentou para João. Eu sou o Senhor no meio da sua ilha da morte. Pastor, estou enfrentando uma ilha da morte também. Pastor, estou enfrentando uma solidão. Pastor, estou enfrentando uma dor muito grande. Sim, João estava enfrentando tudo isso. Uma ilha da morte, um lugar isolado da comunhão dos irmãos. E nesse momento, no dia do Senhor, ele pôde ver o seu Senhor ao seu lado. Enquanto ele estava ali no dia do Senhor, quando ele virou para trás para ver de quem era aquela voz, ele viu a pessoa mais extraordinária da sua vida, o Cristo, aparecendo a ele naquela ilha, dizendo: João, você não está sozinho, eu continuo contigo e vou até o fim na sua vida. Vamos louvar a Deus e depois fazer uma oração. Amém. Nós precisamos ir até o fim. Fomos chamados para perseverar, irmãos, até o fim. Companheiro na aflição, no reino e na paciência. É tempo de paciência em Cristo. É tempo de enfrentar a nossa aflição em nome desse reino. Se João, irmão, não tivesse essa consciência de reino, se ele não tivesse essa consciência de reino, certamente ele não iria até o fim nessa aflição. Ele sabia por quem ele estava lutando. Ele sabia por que ele estava naquela aflição. Achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João sabia: eu estou aqui porque eu estou proclamando o Evangelho. Eu estou aqui porque sou representante do reino de Deus. E quem é representante do reino de Deus pode contar com a provisão do seu Senhor em todos os momentos da sua vida. Enquanto os irmãos estão preparando o louvor, vamos então orar. Vamos apresentar a nossa vida ao Senhor aqui nessa noite. Vamos pedir a Ele: Senhor, eu quero te enxergar como João te enxergou no calor da aflição. Vamos pedir a Ele: Senhor, eu não quero perder a visão de quem Tu és na minha vida. Eu não quero deixar que essa aflição venha ofuscar os meus olhos, a tal ponto de eu não conseguir mais enxergar o Senhor. Vamos fazer isso. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante de Ti. Estamos aqui diante de Ti porque entendemos que o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro no meio das nossas aflições. Enfrentamos dores, Senhor, enfrentamos aflições. O Teu servo João estava numa ilha da morte, mas nessa ilha da morte o Senhor mostrou a ele a sua vida. Na ilha da morte o Senhor veio ao seu encontro e se apresentou a ele para mostrar que estava em sua companhia. Que cada um aqui, Senhor, possa receber um renovo espiritual da Tua parte. Que cada um aqui nessa noite possa receber uma unção nova para enxergar o Senhor como realmente o Senhor é no meio das nossas aflições. Faça-nos entender, Jesus, que é necessário passar por Patmos para enxergar a nova Jerusalém. Faça-nos, Senhor, compreender que esse Patmos não é o fim da nossa vida. Esse Patmos é uma preparação para uma grande manifestação do Senhor na nossa vida. No dia do Senhor, o Senhor se manifestou a ele e ele pôde contemplar a sua presença com ele, até mesmo naquela ilha da morte. Senhor, que o Teu Santo Espírito nos fortaleça. Que o Senhor fortaleça o Teu povo, os Teus discípulos nestas aflições. As aflições que nós passamos, Senhor, são muitas, são variadas, mas em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos
para contemplarmos o Senhor. Que nós possamos viver essa experiência de João. Quando ele virou para trás, ele te contemplou. Teve uma visão extraordinária. Nós queremos olhar e contemplar o Senhor em nossa retaguarda, em nossa frente, nos sustentando, para que a gente possa avançar, Senhor, em nossa caminhada. Não deixa a gente parar, Senhor. Não deixa a gente sucumbir nesta tribulação. Revela o teu nome grandioso no meio da nossa tribulação. Manifesta a tua glória, Jesus, no meio da nossa tribulação. Que nós sejamos fortalecidos aqui nessa noite. Que nós sejamos supridos pelo Senhor, por tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.